Quero começar falando sobre isso, de forma um pouco diferente, mas sobre essas duas terminologias que Paulo usa e o Evangelho usa. Debaixo da lei, debaixo da graça. Paulo disse aqui para a igreja de Roma, e você vai perceber que nos primeiros capítulos de Romanos, principalmente capítulos 5, 6, 7 e 8, Paulo ele dá muita ênfase sobre viver debaixo da graça e não viver debaixo da lei. E nessa noite eu quero te explicar o que significa isso, para que você entenda realmente o sentido disso. Paulo, ele é considerado e ele é chamado, conhecido como o apóstolo da graça. Não que os outros não sejam. Na verdade, todo apóstolo, todo pastor, todo homem de Deus, todo cristão precisa ser da graça. Se não é da graça, não é de Cristo. Se não é da graça, não é do Evangelho. Mas Paulo, ele é conhecido dessa forma porque nos ensinos dele, ele dá muita ênfase na graça. Ele bate de frente contra os inimigos da graça. Talvez um dos motivos que leva Paulo a dar tanta ênfase sobre isso é que a base da missão de Paulo, do chamado de Paulo, era pregar para os gentios. O propósito da vida de Paulo era pregar as boas novas, o Evangelho, Cristo, a graça aos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus, muito comum naquela época. E o Evangelho, a morte e a ressurreição, ela trouxe a abrangência de povo de Deus, não apenas para Israel e para judeus, como na antiga aliança, no Antigo Testamento, mas para os gentios. Os gentios agora, a partir da nova aliança, da morte e ressurreição, eles não mais precisavam se converter ao judaísmo, ou então circuncidar. Eles apenas precisavam crer e ter fé em Jesus. Então, através da morte e ressurreição de Jesus, veio surgir um novo povo chamado igreja, que somos nós. A igreja não é uma nação como Israel era. Israel é uma nação, os israelitas. A igreja é um povo de todas as tribos, línguas e nações. E a Bíblia fala que os gentios, que é a igreja, que é esse povo composto de todos os povos, inclusive também os israelitas, a Bíblia fala que eles são os mistérios que estavam ocultos e foram revelados em Cristo. Isso está em Colossenses. A Bíblia fala que a igreja é um mistério em Cristo. É o mistério de Cristo, é a igreja, que é o amor de Deus, que é a salvação, não para uma nação, mas para um povo de todas as tribos, línguas e nações. Então Paulo estava aqui vivo para pregar aos gentios, para abranger os gentios nesse plano de salvação. E uma das maiores oposições ao ensino de Paulo eram os legalistas, até hoje. Uma das maiores oposições ao ensino de Paulo eram os religiosos, que eram pessoas legalistas, que eram pessoas que ainda estavam vivendo sobre a antiga aliança, que eram pessoas que não estavam mais, já não estavam debaixo de uma nova aliança, mas continuaram a viver debaixo de uma antiga aliança, debaixo da lei. Eram pessoas que achavam que poderiam ser salvas por conta própria, pela sua própria capacidade de acertar e de cumprir a lei. Paulo combateu esses homens, legalistas. Inclusive Paulo, no livro de Atos, você vê Paulo exortando Pedro. Porque Pedro estava ali com os gentios, mas de repente quando chegam alguns homens judeus, Pedro saiu de perto dos gentios e foi sentar com os judeus. E Paulo exorta o apóstolo Pedro. Porque ele ainda estava com uma tendência à antiga aliança. Então, o ensino de Paulo era contra esses homens. Homens que estavam esquecendo e ignorando a nova aliança que foi dada pela morte e ressurreição. A nova aliança começou na ressurreição, após a ressurreição de Cristo. Estava combatendo esses homens que ainda estavam vivendo ao passado, debaixo de lei, debaixo da antiga aliança. É interessante, e eu quero entender um pouco sobre isso com você, porque para nós falarmos debaixo da lei, não me interprete mal, não ache que eu estou falando heresia, eu vou te explicar o que significa debaixo da lei. Mas estar debaixo da lei não significa, não estar debaixo da lei não significa que você não tem que obedecer à lei, amém? Não estar debaixo da lei não significa que você não tem que obedecer aos 10 mandamentos. Aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus ensinou, de forma nenhuma. Mas estar debaixo da lei é achar que você pode ser salvo por meio dela.
Estar debaixo da lei é achar que você pode ser salvo por meio da lei. E você não pode ser salvo por meio da lei. Paulo define muito bem isso quando ele escreve para os Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, que ele diz assim, você não precisa abrir, eu vou ler para você, diz assim, os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Então, meu irmão, se a sua vida cristã, ela é baseada na sua confiança, a obediência a Deus, a obediência à lei, aos mandamentos, logo você vive sobre maldição, é o que Paulo está dizendo. Paulo aqui está explicando quem são as pessoas que vivem debaixo da lei. São aqueles que confiam na sua obediência à lei. E pensam que por meio dela podem ser salvos. Eu não sei se isso é uma novidade para a sua vida, eu espero que não. Mas se for agora não vai ser mais. Mas você não pode ser salvo por meio da lei. Você é salvo apenas por aquele que cumpriu a lei, por Jesus Cristo. Amém? Então estar debaixo da lei é aquele que acredita que pode ser salvo por meio dela. Mas retornando ao versículo, no livro de Romanos que nós lemos no versículo 14, retornando a esse versículo, diz assim, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Presta atenção, o texto está dizendo, o pecado não tem mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos inverter esse texto aqui. Inverte esse texto e pensa comigo. Ele está dizendo que o pecado não tem mais domínio porque não estamos debaixo da lei. Ou seja, se estivéssemos debaixo da lei, logo o pecado teria domínio sobre nós. É o que Paulo está dizendo. Que ele não tem mais domínio porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. E é interessante, meu irmão, porque algumas pessoas ainda nos dias de hoje, elas pensam que nós não podemos falar sobre graça. Eu já ouvi isso muito. Pedro, não fala sobre graça, porque se você ensinar sobre graça, o povo vai pecar, o povo vai ter uma vida de impiedade, de coisas erradas, o povo vai achar, sou salvo pela graça, então vou fazer o que eu quero na minha vida. Mentira, isso não é graça, isso não é graça, e pessoas que pensam assim, que fazem isso, ou então pensam assim, é que na verdade elas não conheceram o que é graça, porque graça não é liberdade para pecar, mas graça é poder de Deus para vencer o pecado. Isso é graça. A graça jamais vai te dar uma liberação, um alvará para você fazer o que quer. Mas a graça vai te dar poder para fazer o que Deus quer. Isso é graça. Isso é claro no Evangelho. Isso é bem definido. Então eu não tenho medo de falar sobre graça. Ao contrário, eu me sinto na responsabilidade de ensinar isso. Porque eu sei que você vai ter uma vida obediência a Deus. Que você vai servir a Deus. Não por um conhecimento da lei, mas principalmente por um conhecimento da graça. Pensa comigo, se nós tivéssemos um buraco aqui na parede, tem alguns buracos. Talvez você nunca percebeu, mas se num desses buracos aí que tem por aí, por causa do ar-condicionado, nós colocássemos uma plaquinha assim embaixo, não olhe, você ia perceber, não ia? E se ele está no teu alcance, você não ia dar uma olhadinha assim? Se está só o buraco, você não ia nem dar valor. Mas se está lá uma lei, não olhe, você, o que tem ali? Tem alguma coisa. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, que o pecado, ele se aproveitou da oportunidade dada pela lei para trazer maldição, para trazer a morte, que é ele mesmo, que é o ato do pecado. Então, na verdade, não é o conhecimento da lei. Conhecer a lei é importante. Eu não estou falando que você não tem que conhecer a lei. Mas não é a sua vida com base na lei que vai te libertar do pecado, mas é a sua vida com base na graça de Deus. E isso vai te dar poder para vencer Satanás, para vencer o pecado contra a tua vida. Não é um conhecimento da lei, mas é um aprofundamento na graça. E é isso que o texto está dizendo. Veja o que o texto diz. Ele está dizendo que o que te leva a viver longe do pecado não é um conhecimento da lei, não é uma vida debaixo da graça, não é confiar na sua própria força, mas é um conhecimento da graça de Deus. Então, só uma dica aqui rapidinho, para você que é líder de célula, discipulador, líder de alguma forma. Meu irmão, o nosso trabalho como liderança, como cristãos, como aconselhador, como discipuladores, não é mudar as ações das pessoas, é mudar a cabeça das pessoas. Não basta eu chegar para alguém e dizer assim, não faça isso. Todos nós somos humanos, gente. Quantas vezes nos disseram para você, não faça isso e você fez? Não é verdade? Não basta.
Mas nós, como líderes, nós precisamos ensinar as pessoas e mostrar para eles, isso não condiz com aquilo que você é. Então não é mudar a atitude, mas é mudar a mentalidade. É levar as pessoas a entender quem elas são em Cristo, a profundidade dessa graça, o poder dessa graça. Porque essa é a única forma de vencer o pecado. Então o texto está dizendo, quando você confia na sua própria capacidade de fazer o bem, nas suas obras, na sua capacidade de ser salvo, ou seja, debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre você. Mas quando a sua confiança não está em você, mas na obra dele por você, na graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então vamos ensinar a graça até morrer em nome de Jesus, porque ele é o poder de Deus para sermos salvos, já somos salvos. Ele é o poder de Deus para libertar do pecado. Mas enfim, falando sobre isso, sobre graça, uma nova aliança. Se existe uma nova aliança, existe uma antiga aliança. Como tudo começou? Eu quero falar rapidamente, eu tenho falado sobre isso, passado sobre isso rapidinho, eu vou passar hoje também. Mas o propósito inicial de Deus. O propósito inicial de Deus, desde que Deus criou o homem, que criou Adão e Eva, era se relacionar com o homem. Deus, ele sempre desejou comungar com o homem, se relacionar, desfrutar de um relacionamento com o homem e levar o homem a desfrutar um relacionamento com ele. E a partir desse relacionamento, o homem iria viver aquilo que ele foi criado para viver. Não com base em regras, mas com base em um relacionamento. O propósito de Deus sempre foi esse. Comungar, se relacionar, para o homem ser e viver aquilo que ele foi criado para viver. Mas certo dia, Satanás, naquela serpente, apareceu para Eva e disse para ela, coma desse fruto, único fruto proibido. Tinham 2 árvores no meio do jardim, milhares de árvores em todo o Éden. A única árvore que não podia era aquela, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás disse para ela, olha, é o seguinte, coma desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Mas presta atenção numa coisa, meu irmão. A Bíblia fala que Adão e Eva já eram a imagem e semelhança de Deus. O que a serpente, o que Satanás estava querendo dizer com isso? Eles já eram a imagem e semelhança de Deus. A oferta da serpente era o seguinte, olha, você não precisa mais viver uma vida baseada num relacionamento com o Criador. Você pode ser o seu próprio Deus. Você pode viver por conta própria. Você pode confiar na sua própria capacidade. Você não precisa mais viver a partir de um relacionamento. Isso era muito comum nos primeiros pecados da humanidade, não só dos homens, mas dos anjos. Nós vemos isso acontecendo com Lúcifer. Lúcifer, um anjo, tentar ser igual a Deus. O que aconteceu? Caiu. Torres de Babel. Deus disse, multiplique-se e espalhe-se. O que a Torre de Babel fez? Vamos ficar todo mundo juntinho. Vamos construir uma torre cujo cume alcança os céus. Qual era a intenção deles? Chegar a Deus, se aproximar, serem grandes como Deus. O que aconteceu com eles? Foi para cada um de um lado. Cada um para um lado. Então você vê que o homem sempre teve essa tendência de viver uma vida além de Deus. De não ter um relacionamento, de ter uma vida baseada num relacionamento, mas de ser o seu próprio Deus. Viver a sua vida não baseada em Deus, mas baseada em si próprio, nas suas decisões, nas suas escolhas. Esse era o desejo do homem. Não como fruto de um relacionamento com Deus, com o Criador, mas como fruto de um relacionamento consigo mesmo. Então, meu irmão, a definição inicial do pecado original, que é o pecado de Adão, foi recusar uma vida a partir de um relacionamento e confiar em si mesmo. Foi recusar uma vida a partir de um relacionamento com Deus e se tornar o seu próprio Deus. Confiar em si mesmo. Tome cuidado com esses conselhos pós-modernos. Né? Quantos aqui já não receberam um conselho desse? Olha, você precisa confiar em você. Você precisa acreditar em você. E quantos aqui sabem que confiar em si mesmo não dá certo, meu irmão? Eu não sei você, mas toda vez que eu confiei em mim, deu ruim. Não dá certo. A nossa confiança não é em nós. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, não do braço do próximo, a sua força. Mas a nossa confiança não é em você, não é em nós, mas é na relação Deus-você. A nossa confiança não está em nós, mas está na relação de Deus conosco.
conosco. Então toma cuidado com esses conselhos. Não confia no teu coração, não confia em si mesmo, não, mas confia no amor de Deus por você. Confia no relacionamento de Deus com você. Mas enfim, voltando ao texto. Por causa disso, o pecado entrou no mundo. E por causa desse pecado, inicia-se uma nova era, chamada Antiga Aliança. E a regra dessa Antiga Aliança, a base, o fundamento dessa Antiga Aliança era o seguinte: obedeçam as minhas leis, obedeçam os meus mandamentos, vivam de acordo com as minhas 613 leis. Você sabia que no Antigo Testamento tem 613 leis? Vivam de acordo com cada uma dessas leis, e vocês serão salvos e bem-sucedidos. São só 613. Tem os 10 mandamentos, mas além dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos são as leis morais, tem as leis civis e as leis cerimoniais. Então é 10 mais 603, dá 613 leis. A base da Antiga Aliança é essa: viva de acordo, obedeça às leis e vocês serão bem-sucedidos. Eu não quero entrar muito nisso, não estava no propósito, mas eu vou falar, estou com vontade. Olha só, em Êxodo capítulo 19... o homem disse assim para Deus, olha, fala tudo que Deus mandou você falar e nós vamos obedecer. O homem está fazendo de Moisés um intermediário. O homem não quer relação com Deus, porque na verdade ele tem medo de Deus. Mas ele quer um intermediário. O homem sempre quis um tutor. O homem sempre quis ter alguém que o ligasse até Deus. Fala tudo que Deus mandou, nós vamos obedecer. Beleza. Deus deu os 10 mandamentos. Moisés desceu com os 10 mandamentos. Aquele fogo, a Bíblia fala que tinha aquela fumaça, aquele som de raios. Era algo impressionante que estava acontecendo no Monte Sinai. Tremendo aquele lugar. E o povo estava vendo tudo. Quando Moisés desceu com os 10 mandamentos, as leis morais, o povo disse assim: olha, Moisés, nós estamos com medo de Deus. Em outras palavras, o povo estava dizendo: eu não quero me relacionar com Deus, não. Vai lá você e fala com Deus. E o que Ele falar, a gente vai fazer. Moisés sobe no Monte Sinai, vem com as leis cerimoniais, com as leis civis. Ao total foram 3 vezes que o povo diz assim: fala que a gente faz. Fala tudo que tem que fazer que a gente faz. O povo acreditava que eles poderiam fazer por si próprio. Eles acreditavam que eles poderiam cumprir por si próprio. E é por isso, creio, que Deus foi dando as leis cerimoniais, civis e por aí vai. Para um propósito que nós vamos ver daqui a pouco. Eu não vou entrar agora não, mas nós vamos entrar lá. Mas essa aliança é definida dessa forma: obedeçam todas as leis e vocês serão salvos e bem-sucedidos. Como é que eu posso ser salvo e bem-sucedido se eu tenho que obedecer 613 leis? Isso não deu certo, isso não daria certo. Mas o plano de Deus era exatamente esse. Na nova aliança, essa frase se inverte. Na antiga aliança, era o seguinte: cumpram os meus mandamentos e vocês serão salvos. Na nova aliança, a partir da ressurreição de Cristo, essa frase se inverte. Agora a frase é o seguinte: vocês são salvos, agora vão lá e cumprem os meus mandamentos. Na antiga aliança, cumpram os meus mandamentos e vocês serão salvos e abençoados. Na nova aliança, vocês são salvos, vocês já são abençoados, agora vocês vão lá e cumprem os mandamentos. Agora vocês vão lá e cumprem as minhas ordens. Agora vocês vão lá e vivam de acordo com o padrão que eu estabeleci para vocês. Na antiga aliança, o homem tem que fazer para ter. Fazer, cumprir leis, para ter salvação, bênção. Na nova aliança, o homem tem que ter para fazer. O homem é salvo para depois cumprir a vontade de Deus. Você não precisa fazer para ter, mas agora você tem a salvação para fazer. E sabe, meu irmão, quando nós entendemos isso, talvez em algum momento, quando se falou de graça, veio pensamentos mentirosos sobre esse ensino. Quando nós entendemos o que é graça e o poder dessa graça, você vai entender que sobre a lei você tem que fazer, mas sobre a graça você mal pode esperar para fazer.
Sobre a lei você tem que amar o teu próximo, mas sobre a graça você mal pode esperar para amar o teu próximo. Sobre a lei você tem que ajudar o teu próximo, você tem que ser justo, mas sobre a graça você mal pode esperar para ser justo. Sobre a lei você tem que congregar, tem que se reunir, mas sobre a graça você mal pode esperar para chegar ao culto de quinta à noite, para chegar terça à noite, para chegar ao culto domingo. A graça não dá umas licenças para sermos preguiçosos, para ficarmos em casa, para não fazermos nada e para desobedecermos. Ao contrário, a graça nos empodera para fazer boas obras, para amar o meu próximo, para servir o meu Deus, para limpar o chão da igreja. A graça é o poder de Deus que te permite isso, e não a lei. Então o propósito inicial de Deus com Adão foi essa: vamos comungar. Vamos, Adão, vamos nos relacionar, vamos andar junto, vou desfrutar de você, você vai desfrutar da minha presença. E você vai viver a vida que eu escolhi para você viver a partir desse relacionamento. Mas não é isso que Adão escolhe. Agora o homem vive debaixo da lei. Agora o homem vive debaixo da antiga aliança. Agora o homem, para ser salvo, ele tem que cumprir 613 leis. Agora o homem, para ser povo de Deus, ele precisa ser circuncidado. Agora, para ser perdoado, ele precisa sacrificar um cordeiro. Agora, para ser abençoado, ele precisa cumprir toda a lei. Paulo nos ensina lá no livro de Gálatas que a lei era uma espécie de mediador entre Deus e o homem. O homem, novamente, sempre escolhendo não ter uma revelação direta, como Adão teve a oportunidade de ter, mas sempre ter um mediador, sempre ter um tutor. E esse não era o propósito de Deus, nunca foi. Deus permitiu pela liberdade e livre-arbítrio do homem, mas o propósito de Deus sempre foi se relacionar direto. E o homem viver uma vida baseada nesse relacionamento. Mas a Bíblia fala que a lei, em Gálatas, é uma espécie de tutor. No original, no grego, no Novo Testamento, em Gálatas, é usada a palavra aio. Aio é uma função daquela época, no Império Romano, que era um homem que cuidava da moralidade das crianças daquela época. Então, principalmente as crianças de elite, os pais que tinham dinheiro. Esse aio, essa função, ele vigiava essas crianças. Então, as crianças não podiam sozinho. Elas não podiam sair de casa sozinho. O aio ia junto para supervisionar a moralidade deles. Então, Paulo nos ensina que a lei é um tutor. Para ser povo, circuncisão. Para ser perdoado, um cordeiro. Para ser salvo, uma lei. O homem não consegue mais desenvolver um relacionamento direto. Ele não consegue mais ter uma vida baseada num relacionamento, porque ele não tem mais relacionamento. E como fruto de uma relação com Deus. Agora eu quero pensar com você, o nosso propósito é entrar nesse projeto inicial de Deus, nesse projeto de relacionamento, e esse tempo todo que o homem viveu debaixo da lei. Mas, por que Deus mandou a lei? Qual foi o objetivo de Deus com a lei? Por que Deus fez isso? Por que Deus não pensou em outra forma? Presta atenção, tem dois motivos. Primeiro, a lei revela o caráter de Deus. Você pode dizer isso para o meu irmão? Diga assim, os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus. Não só os 10 mandamentos, mas as demais leis, elas revelam a justiça de Deus. Como Deus é perfeito, como Deus é justo. Ela ensina sobre não dar testemunho falso contra o próximo, ou seja, não mentir. Porque Deus é um Deus de verdade. Então fale a verdade. É o caráter de Deus, não minta, porque eu sou um Deus de verdade. Então fale a verdade. Não roubarás, por quê? Porque eu sou um Deus justo. E eu sou um Deus que supre, você não precisa roubar. A lei revela o caráter e conduta do nosso Deus. Existe outro extremo, daqui a pouco eu vou entrar nele, de pessoas que dizem, não, a lei não tem nada para o dia de hoje. Mentira também. Porque a Bíblia fala que a lei no Novo Testamento diz que a lei é boa e ela é justa. O problema é viver debaixo dela. O problema é pensar que você pode ser salvo por meio dela. Porque a lei, ela revela o caráter do nosso Deus. A lei, ela é boa, mas ela não pode te tornar bom. A lei, ela é justa, mas ela não pode te tornar uma pessoa justa. A lei te educa, te ensina, revela o caráter de Deus, mas somente a graça te transforma. A lei diz, não roubarás. Ou seja, ela está te educando, te ensinando.
sobre o caráter de Deus. Mas a graça, ela te transforma em uma pessoa generosa. A graça te transforma em uma pessoa que não quer roubar. Ao contrário, ela quer dar. Então a lei educa, mas a graça transforma. Segundo objetivo da lei, a lei revela a necessidade que temos de um Salvador. A lei revela a necessidade que temos de um Salvador. Você lembra o que eu citei aqui na emoção, mas citei, glória a Deus. Emoção não, foi o Espírito Santo. Mas em Êxodo 19, que diz que o homem disse para Deus, Senhor, fala que eu vou cumprir. Vou cumprir tudo que você falar. Deus deu os 10 mandamentos. Aí Moisés desce e o povo de novo. Não, mas nós temos medo de Deus. Deus é essa voz, se nós ouvirmos, o povo disse isso. Se nós ouvirmos a Deus, nós morreremos. Olha a visão errada sobre Deus. Fala, Moisés, que nós vamos te escutar e nós vamos fazer. Novamente o povo dizendo, eu consigo fazer. Eu consigo cumprir. Basta você falar as leis, basta você falar o que Deus quer, que eu vou cumprir. O povo sempre confiando na sua própria capacidade de cumprir. E Deus vai lá e dá as leis cerimoniais, as leis civis. Por quê? Porque Deus ele está mostrando com o povo, através da lei, Deus está mostrando para o povo a necessidade que eles têm de um Salvador. Deus está querendo mostrar para eles, é o seguinte, eu vou dar mesmo, para você perceber que você não pode ser salvo por meio dela, você precisa de alguém para te salvar. A lei é uma ressonância que mostra que você está doente e precisa de um tratamento. Alguns meses atrás eu quebrei o cotovelo, os irmãos sabem. Quando eu quebrei o cotovelo, eu saí da água, eu estava surfando, doeu muito na hora. Mas eu percebi, quando eu estava na areia, no começo eu achei que foi interno, mas quando eu estava na areia, eu percebi que estava saindo muito sangue. E eu percebi, não, eu cortei, basta um ponto. Eu fui no hospital, fui no São José, tomei ponto. Nada mais. Eu achava que era apenas aquilo. Passaram-se alguns dias, eu percebi que estava doendo muito. E continuava doendo. E eu comecei a pensar, será que aconteceu mais alguma coisa eu não estou vendo? Eu estou sentindo alguns sintomas, talvez eu tenha machucado interno, porque não é possível que o ponto esteja doendo tanto. Mas eu demorei acho que 3, 5 dias para isso. Eu só percebi que eu tinha um problema para ser resolvido quando eu fui no ortopedista e ele fez um raio-x. Quando o ortopedista quando veio o raio-x, o ortopedista olhou, ele disse, Pedro, teu cotovelo está quebrado, você está com ele quebrado e você não percebeu. Isso é a lei. A lei é um raio-x que revela que você está quebrado. A lei é para mostrar que você precisa de um tratamento, porque por si próprio você não consegue perceber isso. Deus manda a lei para o homem perceber, você não é capaz de aproximar de mim por si próprio, você precisa que eu me aproxime de você. Então a lei, ela aponta a necessidade que temos de um Salvador. A lei não cura, ela aponta a necessidade de um remédio. A ressonância, ela não cura ninguém, mas ela mostra que você tem um problema por dentro e precisa de um tratamento. A lei aponta para uma necessidade de um Salvador, e esse Salvador se chama Cristo, se chama graça de Deus. Aleluia, você pode aplaudir a Deus por isso. Todo o Antigo Testamento, meu irmão, se tem uma coisa que eu gosto, daqui a pouco a gente vai ver uma dessas coisas, mas é olhar e ler o Antigo Testamento através de Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, está mostrando a necessidade que temos de um Salvador. Deus deu a lei para que o homem chegue no fim de si mesmo e clame pela graça e pela misericórdia de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Olha só, não sou eu que estou inventando. Romanos 5, 20. A lei, ela entrou no mundo, ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Para que o homem percebesse o tamanho da sua desobediência. Para que o homem percebesse o quanto ele está quebrado por dentro. O quanto ele é incapaz de se aproximar de Deus. De ser o próprio Deus por si mesmo. E o mesmo texto diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a lei serve para isso. Mas aí aproveitando a deixa aqui desse texto de Paulo, Romanos 5, 20, que ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Existe uma doutrina enganosa, desde a época de Paulo, que eles ensinavam o seguinte, de acordo com o ensino de Paulo, eles ensinavam o seguinte: olha, Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar, quanto mais nós pecarmos, mais a graça de Deus vai superabundar. Romanos 6, versículo 1, no capítulo seguinte, Paulo disse assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. O versículo 11 diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo está combatendo uma doutrina enganosa, mentirosa, que existe também nos dias de hoje. Não é comum, não é tão clara, mas existem pessoas que pregam isso. Já que tem graça, eu vou pecar. Paulo está dizendo, então, por causa da graça, continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo diz assim: de maneira nenhuma, de forma nenhuma, em ocasião nenhuma. Porque se nós morremos pela graça com Cristo, nós ressuscitamos para uma nova vida. O pecado, o velho homem está morto. Como é que nós vamos trazer ele de volta à vida? E no versículo 11 ele diz assim: considerem-se mortos para o pecado. Sabe o que é a palavra considerem-se? Ele está dizendo, tornem convictos disso. Em outras palavras, ele está dizendo, ignorem totalmente, anulem totalmente o pecado. E entendam que vocês já são mortos para o pecado. Então, meu irmão, eu não estou falando que você nunca mais vai pecar na sua vida. Mas eu estou falando que na vida de um cristão que conhece a graça de Deus, o pecado não é mais uma regra, o pecado não é mais uma prática, mas o pecado são pequenas exceções que acontecem no dia a dia. São pequenos acidentes que acontecem. Não é mais uma prática, não é mais algo comum, mas hoje sim você pode ter uma vida santa, porque Ele te santificou. Hoje você pode ter uma vida justa, porque Ele te justificou. Quando de repente você cair, por causa da tua carnalidade, do teu pecado, são exceções, são acidentes. Mas você vai perceber que não, o pecado não é o lugar da tua vida, não é nesse lugar que você quer estar. Considerem-se mortos para Ele, é o que Paulo está dizendo. Então Paulo está quebrando essa doutrina, dizendo, não, de forma nenhuma o pecado me dá direito de pecar. De forma nenhuma. Ao contrário, ele é o poder de Deus para me libertar do pecado. A Bíblia diz, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Abra comigo nesse texto. Abra comigo em Tito. Livro de Tito. Capítulo 2. Misericórdia, meu irmão. A Bíblia está toda molhada aqui. Não estou achando o Tito. Está pulando ele. Achei. Ô, Tito. Tito 2, 16. Desculpa, versículo 11. Presta atenção no que está escrito aí. Porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Ele está dizendo, a graça se manifestou. E ela não me ensinou a pecar. Ela não me deu um alvará e uma liberdade para fazer o que eu quero, o que minha carne quer. Mas na verdade, ela me ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, meu irmão, a graça é o poder de Deus para te libertar do pecado. A graça, ela não te dá liberdade para você fazer o que a sua carne quer, mas a graça te dá liberdade para você viver o que Deus te chamou para viver.
O propósito de Deus sempre foi esse, nós vimos lá em Adão. A partir de um relacionamento, você vai ser o que eu criei você para ser. A graça nos dá esse empoderamento de você ser e ter liberdade para viver e ser aquilo que Deus te chamou para ser. Esse é o propósito de Deus. Aleluia. A lei é uma aliança. Eu quero terminar com isso, já estou terminando. A lei é uma aliança. Uma aliança significa um acordo entre duas partes. Quando você tem uma aliança com uma pessoa, você que é casado, você sabe disso. Você tem uma aliança com a pessoa. Você tem um acordo com a pessoa. Né? Casamento tem aqueles acordos meio doidos, né? A pessoa casa, seguinte, não é para apertar a pasta de dente por cima, por baixo, por cima, tem que apertar embaixo. Quando você toma banho, estende a toalha. Eu tomo bronca da minha esposa todo dia por isso. Fecha o box do banheiro. Coisa desse tipo. Você tem uma aliança. Você tem um acordo entre duas partes. A lei é uma aliança, uma antiga aliança. E o acordo era qual? Lembra que eu disse para você? Se você cumprir toda a lei, eu vou te abençoar. Você cumpre a tua parte, eu vou cumprir a minha. A parte do homem, cumprir a lei. A parte de Deus, abençoar o homem. Esse era o acordo da aliança. Mas presta atenção numa coisa que é incrível no Antigo Testamento. A lei, a antiga aliança, ela não é um fim para si mesmo, mas ela aponta para uma aliança melhor. A lei aponta para uma aliança melhor. A antiga aliança aponta para uma aliança melhor. E eu quero te contar uma história incrível. Abra sua Bíblia comigo agora, vamos ler a Bíblia, Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, olha que incrível essa história, meu. Deus, ele sempre foi um Deus que se relacionou através de alianças. Nós temos a aliança com Adão, com Noé, a aliança com Davi, com Abraão, com Moisés. Sempre foram alianças a forma de Deus se relacionar. E aqui em Gênesis capítulo 15, meu irmão, presta atenção. Aqui em Gênesis capítulo 15, Deus está fazendo uma aliança com Abraão. E uma aliança, como eu disse, ela tem obrigações, não é verdade? Das duas partes, mas ela também tem benefícios. Você tem benefícios através da aliança. E presta atenção numa coisa. A Bíblia fala aqui no capítulo 15, eu não vou ler inteiro, mas a Bíblia fala que Deus mandou Abraão buscar alguns animais e matar e cortar esses animais. Então a Bíblia fala que Abraão foi lá, trouxe animais, matou esses animais e cortou-os. E colocou um na frente do outro. Olha só, um na frente do outro. Uma escala de animais mortos, sacrificados. Por que isso? Por quê? Na cultura daquela época, em uma aliança sempre tinha a parte superior e a parte inferior. Então nós temos aqui Deus com Abraão. Quem é a parte superior dessa aliança? Deus, né? A parte inferior, Abraão. Então, na cultura daquela época, a aliança ela tinha a parte superior e a parte inferior. E sempre tinha sangue derramado. Toda aliança foi feita através de sangue, inclusive a nova. Quando se tratava de um relacionamento do Senhor com um servo, com o seu servo, o servo deveria andar no meio dos pedaços. Você lembra que os pedaços dos animais estavam lá, um na frente do outro. O servo, a parte menor da aliança, ele deveria andar no meio dos pedaços. Dizendo, se eu não cumprir a minha parte da aliança, eu deverei ser cortado e morto como esses animais. Então o servo, a parte menor da aliança, ela andava no meio dos animais mortos, no meio do sangue derramado, e ela dizia, se eu não cumprir a minha parte, se eu não cumprir a minha obrigação, eu vou ser cortado, eu devo ser cortado e morto como esses animais. Mas presta atenção o que acontece nesse texto, meu irmão. A Bíblia fala no versículo 12, que é o pôr do sol. Abraão, que era a parte menor, não é verdade? Quem deveria andar entre os animais e dizer, se eu não cumprir, eu deveria ser morto? Era Abraão. Mas no versículo 15, do versículo 12, diz que Abraão foi tomado de um sono profundo. Abraão dormiu. E no versículo 17, diz assim, depois que o sol se pôs
e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumante, com uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Quem é esse fogareiro esfumante? Quem é essa tocha acesa? Quem é aquele que aparece na sarça ardente no deserto para Moisés? Quem é aquele que no deserto aparece como uma coluna de fogo para Israel? É Deus. Nós estamos falando de Deus. Então presta atenção que isso aqui é profundo, meu irmão. O homem tinha que passar no meio dos sacrifícios e dizer: se eu não cumprir a minha parte, eu deverei ser morto, cortado e morto como esses animais. Mas o homem dormiu. Deus colocou o homem num profundo sono. E quem é que passa entre os animais? Deus. A Bíblia fala que Deus passou no meio daqueles animais. Deus passava no meio daquele sacrifício. E através disso, meu irmão, Ele estava dizendo: eu vou caminhar no meio do sacrifício por mim e por você. Se você não manter a sua parte no contrato, eu serei cortado e serei morto por você. Essa aliança estava apontando para isso. Deus caminhando, a parte menor era Abraão, mas é a parte maior que anda, Deus caminhando. E através dessa caminhada no meio da aliança, de acordo com a cultura daquela época, onde a parte menor dizia: se eu não cumprir, eu deveria ser cortado e morto. Mas quem caminhava é Deus. E quem caminhava deveria dizer, em outras palavras, Deus está mostrando: se o homem não cumprir a tua parte da aliança, eu serei cortado e morto por você. E ele não só caminha no meio de um sacrifício simbolicamente, mas, meu irmão, foi exatamente isso que ele fez. Quando Jesus é levado para fora de Jerusalém, ele é cortado, esmagado, e quando colocar a coroa sobre ele é cortado, e ele sangrou. Ele abriu suas mãos e suas mãos foram cortadas. Ele abre os seus pés são cortados. Ele está sendo cortado e morto para o nosso bem. A nova aliança foi cumprida nele. A antiga aliança apontava para ele. E lembre-se que uma aliança, que eu disse no começo, a aliança tem obrigações e benefícios. Presta atenção numa coisa: Deus sempre se relacionou com o homem através de aliança. E Deus tinha uma aliança com o homem: cumpra e eu te abençoarei. Mas o homem nunca conseguiu cumprir, ele nunca conseguiu fazer por si mesmo. O que Deus fez? Deus se fez homem em Jesus Cristo. E através do homem Jesus Cristo, Deus estava cumprindo perfeitamente a lei, perfeitamente a parte da aliança que era de responsabilidade do homem. Deus cumpriu a aliança no nosso lugar, meu irmão. A parte que era obrigação sua de cumprir a lei, Ele cumpriu por você. Sabe o que sobrou para você? Os benefícios da aliança. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Aleluia! Ele cumpriu a nossa parte, a parte que nós não poderíamos, não conseguiríamos. Porque a lei, na verdade, ela existia para ressaltar a transgressão, como nós não conseguiríamos cumpri-la. Ele cumpre a nossa parte para nós desfrutarmos dos benefícios dessa aliança. Aleluia. Então, meu irmão, bem-vindo, nós estamos na nova aliança. Uma aliança que não te reprime com a lei para te levar a viver longe de Deus e com um tutor que não é capaz de te aproximar de Deus. Mas uma aliança que te dá uma nova oportunidade de comungar, de relacionar, de desfrutar dele e ele ser desfrutado de você a partir desse relacionamento. Uma aliança que te dá uma nova oportunidade de ter uma vida maravilhosa, justificada, santificada, restaurada a partir do cumprimento da aliança através dele. Sobre a lei, você tem que fazer. Sobre a graça, você mal pode esperar para fazer. É por isso que eu digo, se de alguma forma vem um pensamento em você dizendo: bom, se ele cumpriu a minha parte, que evangelho fácil, eu só tenho os benefícios. Meu irmão, o evangelho sim são boas notícias e boas novas, mas quando você entende o propósito e essa ação dele que cumpriu a lei em teu lugar, cumpriu a nossa parte da aliança para nós desfrutarmos de benefícios, meu irmão, você não quer andar com Deus, mas você quer correr na presença de Deus. Você não quer mais ter um momento por dia ao lado de Deus, mas você quer viver 24 horas por dia do lado de Deus. Você não quer orar apenas no culto de oração ou 20 minutos antes do culto, mas você quer comungar com Deus, se relacionar com Deus cada segundo do teu dia.
Você não tem que mais ir para a igreja, mas você deseja estar na igreja. Você não tem que mais servir o teu próximo, mas você mal pode esperar para servir o teu próximo. Você não tem que mais, meramente tem que mais obedecer às ordenanças. Mas quando você entende a graça, o que você mais quer na tua vida é obedecer cada ponto da lei de Deus. É obedecer cada ordem de Deus. É obedecer cada um dos seus mandamentos. É ter uma vida baseada na vontade dEle. Por si próprio você não consegue. Mas quando você entende o que Ele fez por você, Deus Ele te dá poder para isso. Para ter uma vida conforme aquilo que Ele planejou para você. Então, meu irmão, se você estiver debaixo da graça, confiando não na sua capacidade de ser salvo, mas na capacidade dele em ter te salvado, Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. Se você estiver debaixo da graça, Deus vai abrir portas que você nunca imaginou entrar. Mas para isso você precisa estar debaixo da graça. Se eu estiver debaixo da lei, da minha própria força, da minha própria capacidade de fazer o bem, eu vou receber o fruto do meu trabalho. Eu não sei você, mas eu não quero receber o fruto do meu trabalho. Eu quero receber o fruto do trabalho dele por mim. Porque quando eu estou debaixo da graça, do favor dele, eu recebo o fruto do trabalho dele por nós. Então, meu irmão, bem-vindo à nova aliança. Desfrute da nova aliança. Desfrute de todos os benefícios. E através disso nós vamos viver aquilo que Deus nos criou para viver em nome de Jesus. Se coloque de pé e vamos adorar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Que aliança. Que sangue. Que sacrifício. Que substituição. Ah, meu irmão, aquela cruz era nossa. Era para nós. Era para nós. Mas a Bíblia fala em Gálatas 2 que ele foi considerado maldito, porque ele tomou a maldição do pecado de toda a humanidade. Ele tomou aquilo que você merece, para nós recebermos aquilo que ele merece em nome de Jesus. Então onde você está, comece a adorar o teu Deus. Diante de tudo aquilo que você ouviu, eu não vou te fazer um convite para vir aqui na frente hoje, mas comece a adorar o teu Deus, comece a exaltar o teu Deus. Aleluia, levanta a sua voz e declare o quanto você é grato por isso, e o quanto você precisa e quer conhecer mais disso. Isso é apenas um pouco, uma faísca de um incêndio da graça de Deus sobre a sua vida. Deus quer te inundar com a graça dele e amor dele. Deus quer te trazer revelações. É por isso que a Bíblia diz: crescer em graça e em conhecimento. Hoje é tempo de crescer em graça. Aleluia. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. No teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Aleluia! Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Eu quero conhecer-te.
Aleluia. Graça imensurável, graça inescrutável, graça indescritível, graça incalculável. Ela é por você. O amor de Deus é forma pessoal por você. Deus não dividiu o amor dele por cada um de nós. Ele não está dividido por nós, mas ele está inteiramente por cada um de nós. E ainda nesse momento eu quero te fazer um convite. Onde você está? Feche teus olhos em nome de Jesus. Você que crê nisso, talvez você entrou aqui pela primeira, quinta, oitava, 10ª vez. Talvez você estava afastado desse amor e dessa graça. Mas você que nessa noite, você quer dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero essa graça na minha vida, eu quero esse amor na minha vida. A Bíblia fala que nós temos que crer com o coração e confessar com a sua boca. A Bíblia fala que Ele está à porta, Ele bate, Ele quer entrar na sua vida, mudar a sua vida, mudar o seu futuro, mudar o seu presente. Ele quer mudar tudo na sua vida. Ele quer te dar uma vida maravilhosa, como fruto de um relacionamento dEle. Se você quer tomar essa decisão de voltar para Jesus, ou então entregar a tua vida para Jesus, aonde você está, levanta a sua mão, eu quero orar por você em nome de Jesus. Se tem alguém nessa noite tomando essa decisão, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mais alguém? Levanta a mão bem alta em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu queria te convidar, venha até aqui, chega até aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te conhecer em nome de Jesus. Eu quero ministrar na tua vida. Meu irmão, eu sei de um tempo novo que Deus está fazendo na sua vida, uma nova história que Deus está escrevendo. Aleluia. Ele está entrando na tua casa, Ele está entrando no teu lar, Ele está entrando no teu casamento, na tua família, na tua história, no teu presente, no teu futuro. A Bíblia fala que Ele faz nova todas as coisas. Ele não faz remendo, Ele faz coisas novas. Aleluia, aleluia. Eu queria que vocês que estão aqui comigo repetissem essa oração comigo. Dizem assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti. Eu recebo pela fé a Tua salvação. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu confesso que o Senhor é o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti a vida de cada irmão e irmã nesse lugar. Pai, nós já podemos ver uma história linda que o Senhor está fazendo na vida deles, ó Pai. O Senhor faz nova destas coisas. Nessa noite o Senhor derramou mais o seu amor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que eles são Teus e eles jamais se percam de Ti. Que a cada dia, a cada manhã, eles possam ver que o Senhor é um Deus presente. Que o Senhor não está aqui dentro desse prédio, mas o Senhor está dentro deles, na casa, no trabalho, onde eles estiverem. Pai, em nome de Jesus, que eles vivam o melhor do Senhor nessa terra. Que eles vivam Teus planos, os Teus sonhos nessa terra. Como igreja, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e aleluia. Que Deus abençoe vocês.